Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Graças a Deus, eu também estou bem. Que dia glorioso, não é? Jesus Cristo, nosso Senhor, é aquele que quebra as cadeias, os ferrolhos, as portas de bronze. O nome do Senhor Jesus é poderoso na terra, no céu, debaixo da terra. O nome de Jesus é sobre todo nome. Em qualquer lugar, em qualquer tempo, o nome do Senhor é poderoso. Louvado seja o Senhor. Que dia gostoso esse, não é? Posso dizer para você que esse período da manhã é uma preparação para a noite, porque à noite temos a Santa Ceia. E na Santa Ceia nós celebramos o quê? Nós fazemos memória de quem? Jesus está morto? Jesus está vivo. Não é? Jesus está vivo, amado irmão. Por isso ele preparou esse tempo para nós, esse lugar, nesse dia, para que nós possamos estar aqui, juntos, irmãos, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Porque Ele vive. Não faria o menor sentido nós estarmos aqui para adorar alguém que está morto, para celebrar alguém que está morto. Não faz sentido isso. Então nós celebramos um Deus que está vivo. O Senhor Jesus está vivo. E nós fazemos menção do seu nome, porque Ele vive para sempre. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Redentor, Ele é o teu sustentador, Ele é aquele que te buscou, te tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Aleluia. Eu também já tive alguns traumas quebrados na minha vida. E quem fez isso foi o mesmo Jesus que quebrou e destroçou os nossos traumas. Jesus tirou, arrancou, quebrou, destruiu. Amém? Glória a Deus. Amados, o nosso tema de hoje é bem preparatório para o culto da noite. Nós vamos falar sobre a superioridade do nome de Cristo. Aleluia. Nós vamos falar sobre o poder do nome de Cristo. A supremacia de Cristo. A glória de Cristo. Esse é o nosso tema nessa noite. Eu quero dizer que estou feliz também porque estou vendo aqui o meu irmão Cláudio. Cláudio, ô meu irmão, que saudade de você. Quanto tempo faz que eu não te dou um abraço? Eu vou te dar um abraço no final. Aqui também está o Reginaldo. Bom ver vocês aqui com a gente. Louvado seja Deus, viu? Obrigado por terem vindo, né? Aleluia, Jesus. Amados, domingo atrasado, dia 30, nós falamos um pouco sobre comunhão, unidade. E eu citei o caso de Gênesis capítulo 11, lá na Torre de Babel. Lá os homens, eles estavam numa comunhão muito forte, embora aquele projeto não fosse aprovado por Deus, reprovado por Deus. Mas eles tinham uma comunhão tão grande, que o próprio Deus disse assim, se nós não descermos e barrar essa construção, eles vão dar muito trabalho. Então, o Senhor desceu, embaralhou as línguas, confundiu as línguas e a obra cessou. O que nós aprendemos é que nem tudo que está dando certo significa que Deus está aprovando. Tem algumas coisas que podem até estar dando certo. O homem pode até estar conseguindo fazer, mas não significa que Deus está aprovando. Por outro lado, num lugar onde as pessoas não se entendem, num lugar onde um fala e o outro não compreende, não entende ou não quer entender, também não tem como uma obra ser construída. Foi isso que Deus fez. Ele chegou lá, embaralhou a língua, e a partir do momento que ninguém mais entendeu um ao outro,
Diz o texto lá em Gênesis capítulo 11, que a obra cessou, acabou. Por quê? Porque o engenheiro não entendia mais o arquiteto, o pedreiro não entendia mais o servente. Então um não entendia mais o outro, acabou a obra. Não tem como construir algo sólido quando um não entende o outro. Citei também o caso de Atos capítulo 2, quando naquela ocasião ninguém entendia, ninguém mesmo ali, mas o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo desceu e fez com que todos se entendessem, compreendessem a língua um do outro. Por quê? Porque se o nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa comunhão e a nossa união vier do Espírito Santo de Deus, então a obra vai continuar. Então a obra será feita. Porque não é eu nem você que está fazendo a obra, mas é o Espírito Santo de Deus que está fazendo. E aquilo que Deus começa a fazer, Ele termina. Porque a palavra diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. O que Deus, quando Deus disse vou fazer, Ele vai fazer. As promessas que Ele fez na sua vida, Ele vai cumprir. Então, saiba que quando Deus está no negócio, funciona. Porque o Espírito Santo promove a comunhão e a unidade no meio do seu povo. Isso está escrito em Efésios capítulo 4, que a comunhão é do Espírito sobre nós e nós precisamos cuidar dela como igreja. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus. Trouxe Bíblia? Se você trouxe, diga assim, glória a Deus. Quem não trouxe, diga misericórdia. Vocês estão espertos, gente. Agora, o desejo da liderança desse ministério, e assim também é o desejo de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que a igreja não só traga a Bíblia, mas ela leia a Bíblia, estude a Bíblia, se aprofunde no ensinamento das Escrituras, tá certo? Não é para deixar ela lá aberta no Salmo 119 na estante, não. É para comer essa palavra, se alimentar dela. É como Deus disse a Josué, não se aparte do livro desta lei, anda por ele, se fortalece por ele. Abriu em Hebreus, capítulo 1, logo a partir do versículo 1, nós vamos ler aqui um pequeno texto, e eu vou te dar algumas explicações para a gente continuar. Vamos lá. Hebreus, capítulo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelentes que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filhos. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz a todos os anjos de Deus, o adorem. Jesus não é adorador, Jesus é adorado. Presta atenção num detalhe. Uma dica para você. Toda vez que você for se debruçar sobre um livro das Escrituras, procure saber primeiro, de modo geral, qual o assunto central tratado naquele livro. Por exemplo, você vai ler o livro de Gênesis. Do que fala o livro de Gênesis? Da criação. Êxodo fala da libertação do povo, do grande legislador Moisés. Então, quando você vai ler um livro, você primeiro procura saber, no todo, do que esse livro fala. Qual é o assunto central desse livro? E assim, quando você for estudar o livro, você consegue entender melhor. A carta aos Hebreus, ela foi escrita num tempo em que a igreja passava por uma perseguição muito grande. Se você ler o livro dos Mártires, de John Foxe, ele vai citar as primeiras 10 perseguições mais ferozes da igreja.
Então, quando Hebreus foi escrito, a igreja vivia esse tempo de perseguição muito forte, a ponto dos irmãos perderem os seus bens, saírem das suas casas, serem espancados pelas ruas. Então, nesse contexto, foi escrita a carta aos Hebreus. Do que essa carta vai tratar? Ela vai tratar de um ponto central, que é: Cristo é superior. Jesus é o Todo-Poderoso. Então, o escritor aos Hebreus diz assim: é loucura, é morte você deixar o Cristo que está vivo e tentar voltar para a lei. É disso que Hebreus trata. Hebreus trata do poder de Cristo, do sacerdócio de Cristo, da nova aliança em Cristo. Hebreus trata da continuação do trabalho de Cristo a favor da igreja junto ao Pai. Então o escritor aos Hebreus, ele chega e diz assim: irmãos, não voltem atrás. Não voltem atrás. Ainda que a perseguição seja severa, ainda que a perseguição seja difícil, não voltem atrás. E ele vai mostrar para a igreja, para os irmãos perseguidos, por que eles não devem voltar atrás. Ele vai dizer: porque Jesus é maior. Ele vai dizer: a lei passou, a antiga aliança passou. Ninguém é salvo pela antiga aliança, ninguém é purificado pelo sangue de bodes, carneiros, aves, ovelhas. Não! Aquilo era sombra. A realidade é Cristo. A lei é um aio. Aio é alguém que vem conduzindo, é uma espécie de babá que vem conduzindo até Cristo. Quando chega em Cristo Jesus, é a realidade. Lá era sombra. Então o escritor diz: não volta, porque a sombra é morte, a lei não salva e sangue de animal não purifica. Você está na graça, você está na salvação, o sangue de Cristo é sobre você. Irmãos, então não volta atrás, não retorna. E ele vai começar isso exaltando Cristo em 3 pontos principais. O nosso assunto: a superioridade da pessoa de Cristo. Acompanhem comigo no primeiro versículo do primeiro capítulo de Hebreus. Como é que ele começa? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O escritor começa dizendo: é verdade que tudo o que Deus falou por meio dos profetas, por meio dos nossos pais, é verdade que foi Deus que falou. É verdade que Deus falou por Moisés. É verdade que Deus falou por Abraão. É verdade que Deus falou por Davi. É verdade que Deus falou por Elias, Eliseu e os profetas. Mas nos últimos dias, Deus fala com a sua igreja pelo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tem revelação para a igreja segundo os profetas, tem revelação para a igreja segundo o Espírito Santo de Deus, a revelação do Filho de Deus, com quem ele fala hoje com a sua igreja. Então o escritor aos Hebreus está dizendo: é verdade que Deus falou pelos pais e pelos profetas, mas nesses últimos dias ele não fala mais por eles, ele fala pelo Filho. Ele fala por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aí então ele vai começar a explicar a soberania de Cristo sobre tudo. Ele continua assim, olha: e a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Ele está dizendo assim: tudo é dele e tudo foi feito por ele. Não é que Moisés fez alguma coisa, Abraão fez alguma coisa, Elias fez alguma coisa, Davi fez alguma coisa. Não, ele diz assim: ele é herdeiro como filho do Pai e é criador como Deus que é. Então o escritor aos Hebreus está dizendo que Jesus é Deus, Deus Todo-Poderoso. Então ele diz: ele é herdeiro de tudo, tudo é dele. Em seguida ele diz: por quem também fez o mundo, fez todas as coisas. E ele continua dizendo,
No versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Espera aí, ele não é só herdeiro de tudo, não somente criador de tudo, mas ele sustenta tudo. Ou seja, é completo. Ele é o herdeiro de tudo, ele é o criador de tudo e é o sustentador de tudo. Então nós não temos problemas nenhum em dizer: sol, a lua, as estrelas, a criação, eu e você, tudo é sustentado e subsiste pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ele continua dizendo assim, seguis o texto, ele diz assim: havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus. Espera aí, ele não é só herdeiro de tudo, ele não é só o criador de tudo, ele não é só o sustentador de tudo, ele é também o nosso Salvador, ele é também o nosso Redentor, ele é também o nosso Purificador, ele é Jesus, ele é Jesus, ele é Jesus, Jesus é tudo, Jesus é tudo, é tudo, é tudo, é tudo. Jesus sustenta, Jesus salva, Jesus cria, Jesus pode. Esse é o nosso glorioso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: agora, aonde ele está? Aonde ele está? Assentado à destra do Pai. Ou seja, o Filho também está entronizado. Porque sentado à destra do Pai aponta para a autoridade, para trono, para reis. O Filho. Então o escritor aos Hebreus está dizendo: não volta. Voltar é morte. Continua na vida. Porque você está nele. E ele é poderoso para fazer tudo aquilo que está no coração dele. Para fazer pelo bem da sua igreja. Agora, ele vai falar sobre a criação celestial. Olha o que o autor aos Hebreus vai falar sobre a criação celestial, e ele vai colocar cada um no seu lugar. Presta atenção nisso aqui. Dedica atenção a isso aqui. Versículo 4. Diz assim: feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Abre um parênteses aí que eu vou te explicar um negócio interessante nessa questão de anjos. Presta atenção. O escritor aos Hebreus, ele dá muita ênfase sobre anjos. Ele faz questão de dizer que Jesus é maior do que os anjos. Por que ele faz isso? Presta atenção aqui. No Antigo Testamento, a figura de anjos era muito presente. Muito presente. Lembra de Josué? Josué estava um certo dia em um determinado lugar, de repente ele olha e vê um varão. E ele pergunta: tu é dos meus, dos nossos ou é contra nós? E o varão de branco disse assim: eu sou um líder do exército celestial. Josué então se curva e diz: ô meu Senhor, o que queres de mim? E o anjo dá as orientações que o Eterno mandou. Lembra de Davi? Davi fez um censo em Israel, contou quantos soldados tinha. E Deus não gostou não. Mandou um anjo falar com ele, o anjo chegou e disse: olha aqui, Davi, escolhe o que tu quer. Tu quer praga sobre o teu povo, ou tu quer uma perseguição ferrenha sobre você? E me responde logo que eu preciso levar a resposta para quem me mandou aqui. Lembra do pai de Sansão, Manoá? Um anjo apareceu e disse assim: Manoá, você vai ter um filho, a sua esposa terá um filho. Ele diz: então me ensina como cuidar desse menino, porque nós não sabemos. Lembra de Gideão?
Então, veja bem, a presença de anjos no Antigo Testamento era muito viva. Eles tinham muita referência sobre anjos. Tanto que Paulo e a história vai dizer, quando você lê os livros históricos de Flávio Joséfo, por exemplo, ele vai dizer que naquela época eles faziam muitos cultos aos anjos. Porque a presença de anjos no Antigo Testamento era muito grande. Então, o escritor aos Hebreus vai derrubar essa conversa fiada dos gregos, que estavam investindo muito naquela época para que a filosofia grega fizesse parte, não é? Uma parte muito grande da Igreja de Cristo. Então, como é que ele começa fazendo isso? Versículo 4, ele diz: feito tanto mais excelente do que os anjos. Mais excelente do que os anjos. Ele está falando de Jesus. Mas não é só isso. Ele diz assim: herdou mais excelente nome do que eles. Ele diz: o nome de Jesus é mais poderoso do que o nome de Miguel, Gabriel, Serafim, qualquer anjo que você queira falar. O nome de Jesus é mais poderoso do que o nome de anjos. Não adianta vocês se orientarem por culto aos anjos. Os anjos são ministros de Deus à disposição da igreja. Então o escritor diz: esquece os anjos. Você quer chamar os anjos para adorar aquele que é mais excelente do que os anjos, mais poderoso do que os anjos, que tem um nome mais excelente do que os anjos? Sim, os anjos adoram a Jesus junto conosco. Eu não estou vendo nenhum aqui, mas creio que deve ter, porque nós estamos adorando ao nosso Senhor, não é verdade? E os anjos adoram a Jesus, mas ele não fica só nisso, ele continua. Foi feito um nome mais excelente que o deles. Olha só, versículo 5. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. Deus não chama anjos de filhos. Anjos é exército. Se você estuda a angelologia, o estudo da angelologia vai dizer para você que anjo é exército. Os exércitos celestiais, anjos caídos e anjos eleitos. Anjos eleitos são os anjos que continuam, ou eles continuaram, eles preservaram a sua santidade. São anjos eleitos. Esses vivem a serviço do eterno. Os anjos caídos são os anjos que a Bíblia chama de demônios. Perderam a sua santidade, se corromperam, se desviaram e por isso sofreram a pena pelo próprio Deus. Então são demônios, né? Mas anjos são exército. Ele diz assim: e Deus não chama anjo de filhos. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Olha o nosso privilégio, pastor Disseu. Deus nos chama de filho. Se você ler o capítulo 11, o capítulo 12 de Hebreus lá atrás, ele vai dizer assim: toda disciplina, no primeiro momento, parece ser ruim, mas depois, com o tempo, você vai ver que ela é boa, porque Deus nos trata como filhos. Ele nos disciplina como nosso Pai que és. E ele diz assim: se vocês não tiverem a disciplina de Deus sobre vocês não são filhos, são bastardos, porque todo pai que ama, disciplina os seus filhos. E ele diz assim: Deus está disciplinando a igreja para fazer uso dela para o louvor da sua glória. Então, Deus nos chama de filhos amados. Mas Deus não chama anjos de filhos. E o escritor dos Hebreus, então, ele vai continuar. No versículo 6, olha só. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adoram. Aqui ele fecha, passa a régua.
Ele está dizendo: os anjos que vocês adoram, fazem culto, os anjos que vocês admiram e por eles se orientam, todos esses anjos foram criados por Jesus e todos esses anjos adoram a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por quê? Porque Ele é criador de todas as coisas. Jesus Cristo criou tanto a criação visível como a invisível, a natural, a celestial. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então o escritor aos Hebreus está dizendo assim: você voltou atrás, você está voltando atrás, você está saindo da graça, você está saindo da vida para a morte. Você está procurando vida onde não tem, salvação onde não existe, purificação onde não é possível. Porque se fosse possível, Jesus não teria vindo, não teria morrido, o sangue não teria sido derramado. Então não volte atrás, continue. Ainda que a perseguição seja difícil, continue. Aleluia. Mas o escritor aos Hebreus, ele não vai ficar só nessa questão da criação de Jesus. Ele vai também mostrar a superioridade de Jesus Cristo com relação aos sacrifícios da lei. Presta atenção. Os sacrifícios na lei estavam muito vivos no coração daquele povo. Então o escritor aos Hebreus vai dizer: Jesus é maior, é criador de todas as coisas, mas Ele não é só criador, Ele é maior do que todas as coisas. O sacrifício dele é maior, é mais eficaz, é mais perfeito o sacrifício de Jesus. Então, vamos até o capítulo 7 de Hebreus, por favor. Dá um pulinho aí para frente. Hebreus 7, 25, por gentileza. Hebreus capítulo 7 e versículo 25. Ele vai mostrar que o sacrifício de Jesus é maior, mais poderoso. Olha o que diz o texto. Está na agulha aí? Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus. Quem é que pode salvar perfeitamente por ele aqueles que chegam a Deus? Quem é que pode salvar? Jesus Cristo. A tônica de Hebreus é Jesus. Quem pode salvar é Jesus. Aqueles que se achegam a Deus. Vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, Jesus intercedendo por nós. Presta atenção nisso aqui, me acompanha. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, e ele vai qualificar esse sacerdote. Aí eu te pergunto, lê o Pentateuco inteiro e procura essas qualidades aqui no sacerdote, e tem que ser na ordem de Arão, porque o sacerdócio de Jesus mudou a partir da ordem de Melquisedeque. Então, olha as qualidades desse sacerdote, é Jesus Cristo. Presta atenção, porque convinha, versículo 26, porque nos convinha então sumo sacerdote o quê? Santo, primeiramente, santo, o que mais? Inocente, o que mais? Imaculado, o que mais? Separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Aleluia! Esse é Jesus. Convinha que nós tivéssemos um sacerdote, ou um sumo sacerdote, com essas qualificações: santo, primeiramente, santo, santo, santo. Segundo, inocente, não cometeu pecado algum, é puro.
imaculado, nunca houve mancha no seu caráter, nunca negociou a verdade, nunca. Por isso é que nós que somos pastores não podemos negociar a verdade. Temos que pregar a palavra, porque a palavra é que salva, é que restaura, é que alimenta, é que conduz. Não estamos aqui para falar de nós mesmos. Não estou aqui para falar de política, eu não estou aqui para falar de ninguém, senão do glorioso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. É dele que nós vamos falar, é por ele que nós vamos viver. Se você ouve e guarda no coração a palavra, é vida. Se ouve e não guarda, não tenho culpa, eu só posso falar aos seus ouvidos. O Espírito Santo pode falar ao seu coração, mas eu só posso falar aos seus ouvidos. Então ele diz, é inocente, é imaculado, é separado dos pecadores. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e no devido tempo dá o seu fruto. Separado dos pecadores. Que mais? E feito, presta atenção, cuidado com essa palavra, feito, porque num primeiro momento dá a impressão de que Jesus é criatura, algo que é feito é algo que alguém criou, cuidado. O texto não está dizendo que Jesus foi feito no sentido de ser criado. É no sentido de primogênito. É no sentido de que ele é o primeiro. É o único. É o Criador. Entendeu? Então ele diz assim, foi feito mais sublime do que os céus. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Ele está voltando um pouco nas questões de anjos, corpos celestiais, para dizer assim, vocês acham que o céu é glorioso? Vocês acham que o céu é poderoso? Pois o nosso Salvador foi feito mais sublime do que os céus, do que os anjos. Ele é maior do que Moisés. Ele é maior do que os anjos, ele é Jesus, o nosso Salvador, aleluia, 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 aleluia. Agora, presta atenção no versículo 27, presta atenção. O escritor aos Hebreus está dizendo que o sacrifício de Jesus é maior e melhor, é o suficiente. Presta atenção no versículo 27. Ele foi feito mais sublimes do que os céus, mas não é só isso. Ele diz assim, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por si próprio, pelos seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo. Porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Ele está dizendo assim, olha, os sumos sacerdotes que passaram, a ordem de Arão, todos eles tinham uma necessidade cruel. Ele está dizendo assim, antes deles oferecerem o sacrifício pelo povo, tinha que oferecer por eles mesmos. Por quê? Porque eram pecadores, irmãos. Eram pecadores. Eram sacerdotes segundo a ordem de Arão. E glória a Deus por isso. Agora deixa eu te falar. Tudo aquilo, os ritos, as leis cerimoniais, os profetas, os reis, tem um nome na Bíblia, não é na Bíblia, na história, chamado antítipo. Todos eles eram antítipos de Cristo. Sabe o que é isso? Eles estão apontando para Cristo. Eles não eram o Cristo. Lembra de João Batista? Perguntaram para João Batista, tu és o Cristo? Ele disse, eu não sou o Cristo. Convém que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Quando ele viu Jesus, ele disse, opa, aí vem ele.
Aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o escritor aos Hebreus está dizendo assim, aquele sumo sacerdote da lei, quando ele, antes dele oferecer o sacrifício pelo povo, porque há uma diferença entre o sacerdote, o sumo sacerdote e o profeta. O profeta, ele traz de Deus para o povo e o sacerdote leva do povo para Deus. O sacerdote apresenta o povo para Deus. É como se o profeta apresentasse Deus para o povo. Porque o profeta fala da parte de Deus para a igreja. Por isso que, um dia desses, nós estávamos conversando sobre dons espirituais. E eu gosto muito do jeito que o pastor Samuel fala sobre dons espirituais, que ele tem um bom conhecimento, graças a Deus. E eu falei para ele, Samuel, o dom que mais me dá medo é o dom de profeta. Porque se o cara profetizar uma vez, e a profecia dele não se cumprir, acabou. Porque todo mundo vai chamar ele de quê? De falso profeta. Por isso que Paulo diz assim, procura com zelo os melhores dons. E a igreja precisa de profeta, meus amados. A igreja precisa. Porque se não houver profecia, o povo se corrompe. Então precisa de profeta. Então ele diz assim, o sumo sacerdote da lei, ele ia apresentar o sacrifício, mas primeiro por ele. Depois ele apresentava pelo povo. E olha o que ele diz em seguida. Versículo 27. Porque isso, olha só, 27... oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por si próprio, pelos seus próprios pecados e depois pelo do povo. Porque isso fez ele, Jesus, uma vez só, oferecendo-se a si mesmo. Ele está dizendo assim, o sacrifício perfeito, o maior, o mais eficaz e o mais poderoso, não é bode, não é carneiro, não é ave, não é ovelha. Ele diz, ele mesmo se ofereceu como sacrifício a Deus, poderoso, glorioso e para sempre, aleluia. Ele é o sacrifício eterno. Se você está debaixo do sangue de Jesus, do poder de Jesus, você está seguro? Você está seguro? Ele não ofereceu bode, ele não ofereceu carneiro, ele não ofereceu ave. Não, ele é o sacrifício perfeito que satisfez a justiça do Pai. Ele mesmo é. Então o escritor aos Hebreus está dizendo assim, esquece o bode, esquece o carneiro, esquece a ave, esquece aquilo. Finca os olhos no alvo que é Cristo, porque Ele é o sacrifício perfeito e poderoso para sempre. Aleluia! Mas aí, ele vai um pouco mais no versículo 28, dá uma olhadinha comigo. Versículo 28, por favor. Porque a lei constituiu o sumo sacerdote a homens fracos. Homens fracos. Presta atenção. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito e para sempre. Oh glória! Aleluia! Oh, aquele sumo sacerdote da ordem de Arão era fraco, pecador, apontava para Cristo, mas quando Cristo chegou, ele se apresentou, foi o sacrifício perfeito. Ele diz, para sempre, nunca mais haverá necessidade de um outro ser sacrificado, nunca mais haverá necessidade de acontecer sacrifício no templo, porque Jesus Cristo varreu o sacrifício, Jesus Cristo varreu as ordenanças e se posicionou como único, verdadeiro e suficiente Salvador. Aleluia! Entende? Agora, o escritor aos Hebreus vai mais além. Ele disse, o nome de Jesus é maior, mais poderoso, o sacrifício de Jesus é maior, mas ele vai mais além.
ele vai dizer assim: a aliança feita no sangue de Jesus é maior. É maior. É mais poderosa. Lembra que o escritor aos Hebreus, ele está vindo numa carreira. Ele está dizendo: vocês estão voltando, por quê? Eu vou apresentar a vocês quem é o Cristo. E ele começa: ele é maior do que os anjos, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Arão, ele é maior do que Josué, ele é maior do que tudo isso. O sacrifício dele é melhor, é supremo, é soberano, é sobre todos. Agora vem mais, tem a nova aliança. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo, por favor, até o versículo, capítulo 9 de Hebreus, por favor. Capítulo 9, a partir do versículo 14. Olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Olha só. Hebreus capítulo 9, versículo 14, até o 15, no primeiro momento. Olha o que ele diz. Quanto mais, irmãos, eu estou pegando o texto um pouco mais adiante, porque a carta aos Hebreus é uma das mais lindas para se ler. Então, se eu for, eu contei com a ajuda do Espírito Santo que me deu essa mensagem, mas também contei com a ajuda da minha esposa. Eu acho que foi a primeira vez que nós sentamos assim para montar uma mensagem, não é? Foi benção. Então ela disse assim: meu bem, se você for pegar todo o capítulo, que é maravilhoso, o Samuel vai te dar uma bolacha depois, porque você vai lá para as 3 horas da tarde, né? Então, o que acontece? Eu sintetizei um pouco, mas de maneira que nós pudéssemos entender. Entendeu? Então veja, no versículo 14 do capítulo 9, olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Presta atenção, ele vai aplicar aqui 2 pontos interessantes. Ele diz assim: o sangue de Jesus foi oferecido pelo Espírito eterno. É o Espírito Santo, porque Deus é uma trindade. Deus é 3 pessoas distintas, mas não separadas. 3 pessoas distintas, mas não separadas. É uma trindade. O Senhor Jesus disse assim: olha, eu e o Pai somos um, João capítulo 17. Não, lá ele fala da unidade da igreja. 3 pessoas distintas, mas não separadas. Distintas por quê? Porque é Pai, Filho e Espírito, mas não são separadas. A comunhão é perfeita, tudo é perfeito. As obras do Pai estão no Filho, as obras do Filho estão no Pai, estão no Espírito. Se você estudar pneumatologia, cristologia, você vai entender que as obras do Pai estão no Filho. É por isso que João o evangelista, vai escrever o seu livro, e ele começa na eternidade dizendo, ele começa dizendo assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João vai aplicar os 8 maiores milagres de Jesus no seu evangelho. O que ele está dizendo? Jesus é Deus. Por quê? Porque só Deus ressuscita o morto, só Deus cura o cego de nascença, e ele faz questão de colocar tudo isso no seu evangelho, dizendo para nós: as obras do Pai também, as obras do Filho. Então ele é Deus. Entendeu? Então o escritor aos Hebreus aqui está dizendo assim, ó, ele foi oferecido pelo Espírito eterno. E no final aqui ele diz assim, ó: para purificar nossas consciências das obras mortas, para sair de um serviço, de um Deus morto para um Deus vivo. O sangue de Jesus é puro, é poderoso, é santo. Esse sangue que é derramado sobre a igreja de Cristo é sangue que purifica. Deus não derramou sobre mim, sobre você, sangue de bodes ou carneiro. Deus derramou sobre nós o sangue do seu bendito Filho. Então, quando ele olha para a igreja, ele vê, ela está coberta pelo sangue precioso do Filho, que foi oferecido pelo Espírito eterno para purificar nossa consciência e sairmos de servir um Deus morto para servir um Deus que é vivo e eterno. Oh, aleluia! Ele continua aqui no versículo 15. Presta atenção no versículo 15. Irmão, isso aqui é lindo demais.
Você está se preparando para hoje à noite? Tem Santa Ceia? Se prepara mesmo. Isso aqui é lindo demais, irmãos. Olha onde nós estamos. Vê o versículo 15 comigo, por favor. E por isso o quê? Pelo sangue que foi derramado, que foi oferecido. Ele diz assim, por isso é mediador de um novo, amado, de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro tratamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Quem tem pai vivo aqui? Pai vivo, quem tem? Amém, glória a Deus. Eu vou te dar uma notícia que não é muito boa. Ou pode ser. Você só vai receber herança quando o Senhor levar seu papai. Não vai dar para fazer antes. Sabe por quê? Porque um testamento só tem poder quando acontece a morte do testador. Se não houver morte, não tem testamento. Tem, mas não vale. Tem, mas não vale. Sabe o que o escritor aos Hebreus está dizendo? O testamento está em pleno valor. Por quê? Porque ele morreu. E quando acontece a morte, então o testamento entra em ação. Ele morreu. Portanto, a aliança feita no sangue de Cristo é mais poderosa. O testamento, o concerto, a aliança feita no sangue de Jesus é mais poderoso, porque Jesus cumpre todos os requisitos da lei, ele morre, então o testamento entra em ação, e Deus o ressuscita dos mortos. Então a nova aliança na qual nós estamos inseridos é poderosa, é única, é suficiente, é prevalecedora, é gloriosa, é a nova aliança feita no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Perfeita aliança, poderosa aliança. Descansa, irmão, descansa. A aliança é firme. A aliança é poderosa. A aliança foi feita no sangue do eterno, meu irmão. É sangue puro, é sangue santo, é sangue purificador, é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Escuta isso aqui. O pastor Ariovaldo Ramos, ele conta que ele foi ao hospital fazer uma visita. Quando ele estava saindo do hospital, uma senhora encontrou ele e falou: Ari, eu não acredito no Evangelho. Eu não acredito no sangue de Jesus. Ele disse: por quê, irmã? Ah, porque eu não acredito. Ele falou que Deus deu uma palavra para ele rapidinho. Ele falou assim: irmã, você conhece alguém que é transplantado? Fez um transplante do coração, por exemplo? Ela disse: conheço. E por que que esse coração novo não rejeita? Aliás, por que que o corpo não rejeita esse novo órgão? Esse novo coração? Por que que não rejeita? Ela disse: porque ele toma remédio, é claro. Ele disse: muito bem. Então presta atenção. O sangue de Jesus Cristo é esse remédio que nos permite nos manter no corpo. Sabe por que Deus não nos rejeita? Porque o sangue de Jesus Cristo nos cobriu, nos sarou e nos purificou.
E o Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens. Se não fosse o sangue de Jesus nos purificar, se não fosse Cristo ser o nosso mediador, Deus nos rejeitaria, porque a Bíblia diz lá em Isaías, que a nossa justiça é semelhante a um trapo de imundícia perante o Eterno. Entendeu? É esse sangue que nos purifica, é esse nome que nos mantém em Deus. Então o escritor aos Hebreus está dizendo, se você se desligar de Deus, você se desliga da graça, você se desliga da vida. Então ele diz assim, porque o primeiro testamento, ele diz, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Quem são os chamados? Eu e você. Heranças eternas, como disse o apóstolo Pedro, guardadas nos céus para vós, que estão guardados na terra pelo poder de Deus, esperando o quê? Esperando receber a herança bendita do Senhor. Agora, irmãos, nós precisamos cuidar de tudo isso. Usando aqui uma palavra bem comum nossa, eu diria assim, Jesus fez a sua parte, não fez? Deus fez a sua parte. Tudo o que precisava ser feito, foi feito. Aí você fala assim, então agora eu não tenho que fazer absolutamente nada. E eu digo para você, não é bem assim. Tudo que foi feito para a nossa salvação foi feito por Jesus. Mas nós somos capazes de inventar coisas ou permitir que coisas entrem no nosso coração e nos impede de viver essa graça, esse poder e essa bondade. Abre a tua Bíblia, por favor, meu irmão, aí mesmo em Hebreus, vai até o capítulo 12. Retiro o que eu disse, as Escrituras, ela vai nos dar os 3 últimos conselhos dessa mensagem, rapidamente, porque a hora já está avançando. Hebreus capítulo 12. Chegou aí? Aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo 12, agora vá até o versículo 12. É fácil de memorizar. Hebreus 12, 12. Olha o que diz aí, primeiro conselho. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direita para os vossos pés, para o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Presta atenção, o escritor aos Hebreus, ele cria uma imagem. A imagem que ele cria é de um maratonista nesse texto. Ele cria a imagem de um maratonista. E ele fala de 3 coisas: mãos cansadas, joelhos desconjuntados. E ele diz assim, vamos ajudá-los. Vamos ajudá-los. Ele não pode ficar para trás. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Cuidado, para você não descartar as pessoas que começaram uma caminhada com você. Cuidado. Na caminhada, as pessoas, às vezes, elas se cansam, irmãos. Elas fraquejam. As mãos se cansam. Os joelhos se enfraquecem. O texto diz assim, cuidado, para você não piorar a situação deles.
vamos continuar ajudando para que ele seja sarado? Na caminhada, muitas vezes, dependendo da situação, a gente abandona as pessoas, deixa para trás. Enquanto você está servindo, está tudo bem. A partir do momento que você não serve mais, sai para lá. Enquanto você está fazendo tudo direitinho, está tudo bem. Enquanto não faz, vai para lá. O texto diz assim, não faz isso, não. Ajuda-os, até que as suas mãos sejam levantadas, os seus joelhos sejam outra vez fortalecidos, e ele continue a caminhada. Porque todo mundo pode fraquejar, todos nós podemos fraquejar nossas mãos, pode em algum momento fraquejar, os nossos joelhos podem ficar fracos, e alguém tem que nos ajudar. Não podemos abandonar na caminhada. Cuidado, senão a gente começa a fazer ao contrário daquilo que Jesus fez. Me conta uma pessoa que Jesus descartou, jogou fora? Nenhuma. As pessoas mais necessitadas que se achegaram a Cristo Jesus, ele acolheu, fortaleceu. Posso te citar uma dúzia delas. A mulher adúltera, por exemplo. Se eu ou você estivesse no lugar de Jesus, como era que nós fazíamos isso? A gente faria a mesma coisa que ele? A mulher samaritana, por exemplo. Mateus, cobrador de impostos. Entendeu? Não dá para descartar as pessoas. É preciso ajudar para prosseguir na caminhada. Guarda esse conselho aí. O segundo conselho que ele dá, está no versículo 14. Segue a paz com todos, é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe como é que se ajuda uma pessoa? Construindo paz, é em paz e em santificação. Por quê? A santificação é o óleo, é o azeite que azeita a igreja. Sem santificação não dá. Tem que fazer isso em santidade. Então nós zelamos para quê? Para que todos nós andamos em paz um com o outro e que a santificação do Senhor vá nos azeitando, para a gente poder andar juntos como filhos de Deus que somos. Nada de deixar ninguém para trás, nada de chutar alguém, nada de abandonar. Agora vem o terceiro conselho, e esse é forte. Você já deve ter olhado ele aí, não é? Mata a sua curiosidade aí, vai, olha aí. Dá uma olhadinha. Talvez você não tenha lido isso aí ainda. Olha só, o terceiro conselho, que está a partir do versículo 15. Tendo cuidado. Olha, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Gente, se privar da graça de Deus é não permitir que a graça de Deus haja com poder na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família. Ele diz, cuidado, para que ninguém se prive da graça de Deus. Agora ele vai dar o caminho para quem quer se privar da graça de Deus. Dá uma olhadinha, olha só. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Preste atenção, amargura perturba. Um amargurado, ele é perturbado. Mas tem mais. Nenhuma raiz de amargura vos perturbe, e por elas muitos sejam contaminados. Ele está dizendo assim, guarda o teu coração, não permita que no teu coração brote uma raiz de amargura, porque se ela brotar, tua vida é uma vida perturbada, e tu vai contaminar as pessoas que vivem ao teu redor, e as pessoas que vivem ao teu redor são as pessoas que você ama. Eu sou o pastor Paulo Henrique, pastor PH. Imagina eu com o coração amargurado. O que é que eu vou ministrar? Amargura. Porque Jesus disse, o homem fala do que o coração está cheio. Aí você me pergunta, PH, e como surge a amargura no coração? Presta atenção, a amargura surge da falta de perdão.
Quando você precisa perdoar e não perdoa, então a amargura tem espaço no seu coração. Por quê? Porque você não tem o perdão que vem do alto. Jesus Cristo disse, Mateus capítulo 6, Senhor, perdoa-nos, da mesma maneira que eu perdoo os que me ofenderam. A falta de perdão gera amargura no coração. E uma pessoa amargurada é perturbada, diz o texto, e contamina as demais pessoas. Ninguém tem paz num ambiente de um perturbado, cheio de amargura. Eu já falei para vocês da minha história, um pouco só. A minha mãe me abandonou com 1 ano de idade, ela sumiu. A minha mãe e meu pai, sumiu. Eu vim ver a minha mãe depois de 25 anos, quase 30 anos de idade. A primeira coisa que a minha mãe me falou quando eu vi ela foi: meu filho, deixa eu te contar, porque eu te abandonei. Eu disse: mãe, não precisa, porque antes da senhora me contar, Deus trabalhou no meu coração para perdoar a senhora. E eu disse para ela: a única coisa que eu quero é o seu colinho, que eu não tive. Então posso deitar no seu colo e fazer um cafunézinho? Pode, meu filho. For fazer um suco para você, eu digo amém, seja bem-vindo. Mas Deus me preveniu. Porque se eu deixo isso entrar no meu coração, seria alguém amargurado com a minha mãe, ou com o meu pai. Eu não vou falar as presepadas do meu pai, porque eu não posso difamar o meu pai, ainda que ele não tenha sido bom, e além do mais, o Senhor já o recolheu, não é justo. Mas conto para você em particular, se você quiser saber, não é coisa boa. Mas nunca Deus permitiu que o meu coração se enchesse de amargura. Porque eu perdoei o meu pai, eu fui ver o meu pai já tinha sofrido um derrame, já quase não me conhecia mais. Eu perdoei o meu pai, porque se você não perdoar, seu ministério não cresce, não flui, a sua família não anda, a sua vida é travada, porque Jesus Cristo disse: perdoa, porque você é um perdoado. Perdoado, amado, nós somos os perdoados. A igreja de Cristo é a igreja dos perdoados, que Jesus fez eles santos, salvou, batizou e vai levar para o novo céu e nova terra. Olha o que o texto está dizendo: cuidado, cuidado, para que nenhuma uma raiz de amargura brote no seu coração, perturbe a sua vida, lhe prive de viver a graça de Deus. De Deus. Agora, eu te pergunto: Cristo é superior a toda a criação? O nome de Cristo é poderoso é o mais poderoso. É o eterno, é o excelso, poderoso. Como todo poderoso pode fazer todas as coisas. O sacrifício de Jesus é maior, é mais poderoso, mais glorioso. A aliança feita no sangue de Jesus, maior aliança, melhor aliança, poderosa. Tudo isso. Quem é o beneficiado de tudo isso? É beneficiado o nome? É eu e você, é a igreja de Cristo, que precisa andar em comunhão e em unidade. Agora, pondera comigo isso aqui. Dá para deixar o nosso coração ser um depósito de amargura e ser privado de viver essa graça poderosa? Não, meu irmão, minha irmã, por favor, não. Não. A falta de perdão é como um copo cheio de água envenenado. A pessoa toma achando que o outro vai morrer. Perdoar é uma questão de inteligência. Perdoa, porque se tu não perdoar, Cristo não te perdoa, Deus não te perdoa. E tu não sabe onde está a tua senha. Pode ser que esteja próximo ou esteja longe. Não arrisca assim não. Não sai daqui nessa manhã sem pedir perdão ou sem perdoar. E se você ainda não faz parte dessa graça, você está convidado a vir aqui na frente e aceitar esse Cristo Salvador. Jesus Cristo disse assim: o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. O coração é lugar de graça. Para terminar, o salmista disse:
Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Presta atenção, guardei. Guardei o quê? A coisa mais importante, a palavra. Em que lugar? Do lugar mais importante no meu coração. Para quê? Para o melhor propósito, não pecar contra Deus. A palavra nos protege, nos guarda, nos purifica. Deixa essa graça viva fluir, para que eu e você possamos viver essa graça nesse nome poderoso, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz.